Bom, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui, né? A gente possa reunir aqui reflexões, né, que não são minhas, são da doutrina espírita, são do Evangelho, são informações também médicas da atualidade que são importantes para o nosso tema, né? Como foi escolhido para casa, a valorização da vida, né, na visão do plano material e do plano espiritual. Então foi muito bem intuído quem elaborou esse tema, porque realmente nessa abordagem da valorização da vida e prevenção do suicídio, precisa ter uma visão mais ampla mesmo, precisa usar todos os recursos materiais e os espirituais para a gente realmente, de alguma forma, tentar diminuir esse flagelo na medida das nossas possibilidades, na medida assim, do nosso alcance, né, nos nossos círculos familiares, de amigos, de trabalho, que a gente possa ser aquela chama, né, aquela luzinha que há de levar esperança, que há de mudar assim, um rumo. Aquela pessoa que está acalentando ideias assim, de fuga, que não está suportando a própria dor. O suicídio, o assunto suicídio, é de uma forma geral um tabu. É um assunto que é para ser evitado, seja por questões culturais, religiosas, né, místicas. É um assunto que parece que não é bom conversar, que não deve ser conversado, que é evitado. Mas não é bem assim, sabe? Para prevenção, para conhecimento mais profundo assim das causas, dos fatores que acabam, né, desaguando nesse evento lamentável, assim, é preciso conversar, é preciso conhecer, é preciso minimamente de saber assim o que fazer, né? Mas é claro que conversar sobre isso é preciso também ter o cuidado, é preciso ter o bom senso, é preciso ter o discernimento, porque se uma criatura está num momento assim, emocionalmente, existencialmente vulnerável, ela vai estar influenciável a ideias negativas. Isso a gente tem que evitar, as ideias negativas, ideias que realmente não agregam, falas perturbadoras, né? No século XVIII, um escritor romancista alemão, Goethe, ele escreveu o livro de maior sucesso dele, né? Na tradução, o livro se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. E o livro todo conta uma história do jovem Werther, uma história de amor, que dá errado. No final ele se desilude, é traído, e o último capítulo do livro, o escritor alemão Goethe se dedica a relatar o processo que ele define de suicídio para ele, com detalhes, com método. O livro foi um grande sucesso, século XVIII, hein? Final do século XVIII, mais de 200 anos atrás, 240 anos atrás. Foi um grande sucesso. E o que aconteceu que houve uma onda de suicídios exatamente influenciados ou inspirados naquele molde exatamente do livro. Ou seja, foi algo pernicioso, foi algo realmente que contribuiu para, em algum nível, elevar aqueles números naquele momento. Na década de 60, né, aquela atriz americana, Marilyn Monroe, ela desencarnou por uma dose excessiva de barbitúricos. Anos depois, ela deu uma entrevista, né, com Humberto Campos, que era um jornalista, né, do plano espiritual, se não me engano está no livro Estante da Vida, em que ela conta que foi acidental, ela não tinha intenção de se matar, ela realmente foi na perturbação que ela estava, no desequilíbrio que ela estava, ela errou na dose lá, mas acabou desencarnando. Mas lá, na época, na imprensa, foi vinculado como suicídio por uma dose exagerada de barbitúricos. E o que aconteceu depois foi exatamente uma leva grande de suicídios inspirados nesse modelo. Então a gente tem que ter cuidado com as ideias negativas que a gente possa lançar, com falas, com conversas, com diálogos que não estão agregando nada. É sempre chocante quando ocorre um evento assim de suicídio com qualquer pessoa, né? Tem acontecido muito com jovens, mas é dever nosso de caridade saber calar, saber não propagar ideias negativas, perturbadoras, não, né? Isso pode ter com certeza pode ter um efeito negativo naquela pessoa que já está num momento assim, que está naquela quase fraturada emocionalmente, às vezes é o impulso que ela precisa para tomar uma decisão lamentável. Mas conversar sobre o assunto
conhecer assim, as bases do assunto, do tratamento, né, do que envolve assim, o suicídio, isso é muito importante. Até porque a doutrina espírita, quando fala de suicídio, está falando exatamente como o nosso tema de hoje, da valorização da vida, da beleza da vida em abundância. Está falando, a dor vai chegar no nosso caminho em algum momento? Vai, faz parte da vida, inclusive há também a beleza na dor. Porque a dor só existe, Deus só permite, porque dali vai vir um processo positivo, um processo de crescimento, de evolução. Por isso o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, fala, em tudo dai graças. Fala, em tudo dai graças. Nossa, mas está acontecendo uma desgraça comigo. Dai graças. Está acontecendo aqui, estou na iminência de uma tragédia. Dai graças. Mesmo que a gente não compreenda aqui nesse momento os mecanismos espirituais, né, kármicos que estão levando àquela injunção, a gente precisa ser grato a Deus, a gente precisa ter aquela resignação ativa, positiva que a Joana de Ângeles nos ensina para enfrentar esse momento. E a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nos dá essa sustentação, nos dá esse sustentáculo assim, espiritual, emocional, do raciocínio até, da fé raciocinada, para a gente enfrentar essas situações difíceis. Mas assim, nesse momento aqui eu já gostaria de falar duas coisas. Caso alguém que esteja nos ouvindo assim, as reflexões, esteja de alguma forma passando no campo íntimo, passando na ideia, assim, alguma coisa assim, de autoextermínio, como, né? A gente sabe que a pessoa não quer acabar com a vida. Ela quer que a dor termine. É isso que a pessoa quer. A pessoa quer calar aquela dor que grita dentro dela. Mas é preciso dizer, isso não vai acontecer com o suicídio. Isso não vai acontecer com a pessoa exterminando a sua existência. A dor vai continuar e vai piorar muito. Por vários fatores, aquilo que já estava doendo vai ser multiplicado muitas vezes por N circunstâncias. Imagina só um impacto assim, a pessoa atenta contra a própria vida, consegue o intento, né? Desequilibra o corpo orgânico, que ele, né, é obrigado, o espírito é obrigado a abandonar o corpo. Logo a notícia começa a correr entre familiares, entre amigos, colegas de trabalho, cada um perplexo, chocado, porque é uma dor para todos. Para onde que vai essa dor de todos? É algo involuntário, mas vai como um torpedo para aquele que desencarnou. Além de toda a conjuntura dolorosa que ela já vivia, decorrentes do ato impensado ali, ela ainda vai receber toda essa carga assim, de angústia, né, de sentimentos de culpa, isso tudo, ela multiplicou muitas vezes, né, a dor dela. Então isso a gente já quer falar já nesse momento, depois nós vamos falar mais disso. Mas nesse momento a gente já fala para, caso alguém esteja lutando com essas ideias no campo íntimo, né, é preciso pedir ajuda, é preciso conversar. A dor é real, é verdadeira, a gente sabe disso. Mas tem auxílio, né? Ninguém está sozinho na caminhada. Ninguém está sozinho. Tem momentos que parece que a gente está sozinho, mas é porque é o momento de aferir valor na prova. É o momento da gente realmente colocar em prática aquilo que a gente prometeu, às vezes lá na espiritualidade, às vezes, né, nas nossas promessas de melhoria, de enfrentar os desafios. A gente está se sentindo sozinho, é uma sensação, nossa, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, a espiritualidade amiga está conosco, está nos amparando. Mas tem uma parte que cabe a nós fazer. Dá essa sensação de solitude, de desamparo, né? Que o chão se abriu, mas é uma sensação. Precisa ser trabalhada, precisa buscar mãos amigas que vão estender. A pessoa não pode se fechar nesse pensamento e começar a alimentar, porque ele começa a ganhar corpo. A gente vai trazer assim, algumas informações que são importantes assim, para a gente conversar sobre a valorização da vida. A primeira delas é que não existe assim, um estereótipo do suicida. Não dá assim para você olhar para uma pessoa, fazer uma análise, nossa, isso aqui tem uma tendência, olha como que ele está, olha como que ele sente. Olha. Isso não é verdade, não existe esse estereótipo assim, que você olha e você vai definir quem tem uma tendência ou não tem. Né? Segundo as pesquisas, né, dos profissionais da saúde, né,
Qualquer um de nós, por vezes, pode se tornar vulnerável a uma ideação suicida. Qualquer um de nós. É só conjugar fatores ali, fatores ambiente, fatores kármicos, o momento que a pessoa está vindo, biológicos, uma enfermidade, né? Os médicos, os estudiosos da área de saúde mental, eles são unânimes nisso. Qualquer um está sujeito a essas ideações, que é claro, a gente precisa reprimir, precisa reajustar, precisa buscar o auxílio, né? E também não é verdadeiro que pessoas que têm uma fé, que declaram uma fé, elas estão isentas da ideia de autoextermínio. Isso também não é verdade, até porque essa questão da fé ela é muito particular, ela é muito individual. Às vezes a pessoa tem a questão da fé, mas mais como um rótulo, mais como um aspecto exterior. Não é a fé daquela forma que Jesus pede lá, né? Daquela forma de entrega, de fidelidade, realmente de confiança irrestrita. Isso sim é fé. Essa fé sim protege a gente dessas nossas criações inferiores que podem desandar em outros problemas. Um padre muito famoso aí, né, o padre Fábio de Mello, todo mundo conhece, todo mundo deve ter visto as entrevistas dele. Há uns 2 anos atrás ele lutou severamente contra crises de pânico e depressão. E ele mesmo afirmou numa das entrevistas dele que passou ideias de autoextermínio. Um padre, né, um sacerdote, um representante religioso. Até na entrevistador, que inclusive é aquele André Trigueiro, né, o espírita, né, palestrante espírita, perguntou para ele assim, né, com muito tato, com muito senso, mas padre, né, não passava essas ideias assim, onde que estava Deus para você? E ele, de pronto, ele respondeu assim, Deus estava onde sempre esteve. Eu que não conseguia acessá-lo, eu que me fechei, eu que estava criando uma crosta em mim mesmo. Né? Padre Marcelo Rossi também, outro religioso, assim, conhecido nacionalmente, luta há muitos anos contra o processo de depressão. Depressão, a gente vai conversar sobre ela porque é um dos fatores mais preponderantes que podem levar, né, junto a outros fatores, né, a essa ideia de fuga, né, da prova, de querer abafar essa dor que a pessoa está sentindo. Né? A gente tem alguns dados aqui, é chato falar de número, mas é importante nesse caso para a gente dar uma dimensão de tudo. Né? E são dados da Organização Mundial de Saúde. Nas estatísticas globais da Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que atualmente, por ano, os casos de suicídios consumados estão entre 900 mil a 1 milhão por ano no mundo. É um número assustador, é uma epidemia, é algo dramático. Né? Isso dá 3 mil casos por dia. Né? 1 a cada 30 segundos no mundo. No Brasil, esse número, na atualidade, está na média de 26 casos por dia. Né? No ranking do suicídio, o Brasil não está no topo, não. São mais países mais desenvolvidos, envolvem questões culturais também. Mas é um número altíssimo, 26 por dia, a gente sabe que é altíssimo. Por que é importante essa informação, falando de números, né? Assim, porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela destaca que 90% dos casos consumados de suicídio, 90%, eram preveníveis. Ou seja, dava para prevenir. Né? Decorriam de doenças, né, psicopatologias, né, que são diagnosticáveis e são tratáveis, 90%. Por isso é importante falar do assunto, é importante tratar do assunto, é importante a gente conhecer pela gente mesmo. Né? Acabamos de falar, todos nós estamos sujeitos em algum momento a acalentar uma ideia equivocada, não é nem só na questão do suicídio, do autoextermínio. Qualquer processo obsessivo começa com uma ideia boba que ficou, a gente acalentou, a gente começou a dar guarita para aquilo e aquilo vai tomando corpo. Claro que aí tem outros aspectos que são os espirituais, né? Um assédio espiritual, obsessivo, que vai martelando aquela ideia, seja qual for a ideia, né? Vai martelando na cabeça da pessoa, vai martelando. Aí igual um prego. Eu não prego numa madeira dura.
Cada vez que você martela o prego, o que acontece? Ele vai ficando mais firme lá. Então é preciso interromper esse processo. Tanto com ideias assim de autoextermínio, como em qualquer outra ideia que a gente está identificando prejudicial no nosso íntimo, né? O processo é o mesmo. Não há, assim, uma única causa para o suicídio. Nós estamos falando isso nos aspectos do plano material, né? Agora, a gente vai o tempo inteiro mesclar, né, os dois planos, né? Essas doenças, enfermidades, né, psicopatologias, como falamos, a depressão, ela está lá, né, no topo, é a principal das patologias, assim. Mas transtornos de humor, bipolaridade, borderline, não? Síndrome de burnout, né, que está relacionado ao trabalho, né? Esquizofrenia, tem várias dessas enfermidades, elas estão ligadas a processos que podem degenerar numa tendência suicida. Aí a gente junta outros aspectos também que nós falamos aqui. Influenciação espiritual. O próprio espírito, ao reencarnar, traz um processo assim, de culpa muito complexo, né? Que aquilo eclode em determinados momentos da vida dele, que ele começa realmente... Ele baixa a sua autoestima por esse processo de culpa que ele não compreende bem, mas aquilo eclode e vem com força. Então são aspectos espirituais, né? Processo obsessivo, né? Que se somam a esses aspectos materiais que precisam ser trabalhados, que precisam ser estudados, conhecidos, para a gente se ajudar e para a gente tentar ajudar quem estiver próximo da gente. Tem, né, essas são causas que a gente falou, assim, a gente está correndo um pouco porque o tempo voa, né, nosso tempo é curto, né? São causas, mas existem fatores também que são, assim, preponderantes nos processos, assim, dessa ideação suicida. Um dos fatores, assim, que estão em primeiro lugar, que é de alarme, que é fatores de risco, é quando a pessoa tenta uma vez. Esse é o principal fator de risco. Ela tentou uma vez, é um sinal de grande alerta. Não, às vezes, se coloca assim, ela está tentando chamar atenção. Não, às vezes um olhar mais descaridoso, se quisesse mesmo tinha feito. Não é assim não. Isso aí é um sinal de alerta muito importante. Essa pessoa precisa de amparo, de acolhimento. Essa primeira tentativa muitas vezes pega todos à sua volta de surpresa, porque de fato, em alguns casos, não há sinal nenhum exterior. A pessoa está trabalhando, tá com aquilo dentro dela, está aquela bomba relógio dentro dela e ela está tentando manter uma aparente normalidade do lado de fora. Agora, em outros casos, que também é um fator de risco, é quando a pessoa dá sinais. A pessoa tinha um comportamento, ela tinha ali um modo de ser, e quando vê ela muda, ela fica né? Ela fica fechada em si, ela socialmente se isola. Aquelas coisas que ela fazia, que dava prazer, às vezes era um hobby que ela gostava, ela não quer saber mais, a pessoa perde o vício, ela perde assim, o vigor de viver, né? É um sinal importante de alerta, essa mudança de comportamento, assim, desse jeito. E nessa mudança, muitas vezes, quem está próximo precisa estar atento, porque às vezes está ali no almoço de família, todo mundo conversando e tal, quando vê a pessoa solta uma frase lá, assim, de profundo desalento. Não, essa vida já deu para mim, já cansei. Uma coisa assim, no meio da conversa, quase ninguém prestou atenção, mas você ouviu, né? Ou às vezes é na rede social, né? Lá, sei lá, postou uma foto de família, todo mundo comentando, a pessoa comenta uma coisa ali fora da curva. Uma coisa assim que você identifica aquilo. Você não vai falar na hora do almoço, não vai falar lá na rede social, mas você vai ver o momento, a hora oportuna de chegar perto da pessoa e falar, olha, eu vi o que você falou. Eu vi o que você escreveu. O que está acontecendo? De onde saiu aquele sentimento? Aquela coisa de acolher, de amparar. Falar, olha, não é criticar, acusar. Hein? Não é chegar para a pessoa e falar, nossa, sua vida é tão boa, por que você fala uma coisa dessa? Você é uma pessoa linda, você tem um emprego maravilhoso. Isso aí é a pior coisa para falar para um depressivo, é isso. A pessoa está lá embaixo da coberta, sem ânimo nenhum para nada. Você fala, não, levanta daí, a vida é tão boa, por que reage? Isso não é acolhimento, isso é acusação, isso aí é um peso a mais que está lançando em cima da pessoa. Isso não sou eu que estou falando, pessoal, a gente deu uma estudada assim para poder falar do tema. Essa aí é uma abordagem terapêutica, tem que ser de acolhimento, tem que ser de amparo, tem que ser de estar junto. Olha, vamos junto aqui, vamos, tem um problema, vamos pedir ajuda, vamos junto, vamos ver o que está acontecendo,
sabe? Essa coisa realmente fraterna, essa coisa mesmo de estar ali com a pessoa, de preocupar com a pessoa, de ter empatia, né? Porque dor não dá para medir, não dá para você medir dor. Você pensar assim, nossa, eu passo por coisa muito pior, por que você não está aguentando essa dorzinha? Isso aí é uma falta de caridade extrema nossa. Uma falta de caridade extrema. Não é para ficar comparando dor, não é para ficar medindo dor, até porque sempre a gente superdimensiona a nossa dor. O que passa com a gente, nossa, foi uma ofensa, às vezes nada, às vezes foi um melindre nosso. Foi a nossa vaidade, foi o nosso orgulho que causou aquela mágoa dentro da gente. Então, jamais comparar, jamais menosprezar a dor que o outro está sofrendo, que o outro está vivenciando. A pessoa está assim, ela está essencialmente sofrendo. Agora, a depressão como causa, né, pelo menos enfermidade psíquica principal, assim, de causa da ideação suicida, a gente precisa dizer uma coisa: existe a depressão, né? Existe o estado depressivo, que é coisa diferente. Existe o estado depressivo. A dor, nós já falamos aqui, faz parte da nossa caminhada. Num momento ou no outro, a gente vai ficar imerso na tristeza. Não dá para você sentir uma dor e estar sorrindo. Não é da nossa natureza. Então, estados depressivos assim, é para a gente ter atenção. Né? Estados de tristeza. Desencarnou uma pessoa muito querida, como que eu não vou ficar triste? A pessoa acha que o espírito não pode chorar porque morreu um parente. Claro que pode. Deve, é um momento de luta, é um momento de colocar para fora aquela dor, é uma dor, né? O que não cabe assim junto com a doutrina, com o conhecimento espírita, com o conhecimento do evangelho, é a rebeldia, o desespero, a inconformação. Isso aí já é um outro aspecto, aí realmente não cabe, né? Cada um tem que tratar isso dentro de si, mas a dor, ela faz parte, é um instrumento de crescimento, é um instrumento de progresso nosso, e vez por outra a gente vai estar em estados depressivos. Mas lembra aquilo que nós falamos de acalentar ideias? Eu não posso também acalentar o estado depressivo. O negócio começou a durar muito, né? Teve um evento, mas eu estou mergulhado naquela tristeza, estou naquela, né? E aquilo perdura uma semana, passou de uma semana. É hora de pedir ajuda, procurar ajuda. Seja do passe do centro espírita, né? Se é uma coisa suave ainda, né? Ou mesmo do terapeuta. É hora de buscar ajuda, é hora de reagir e da gente fazer a nossa parte. Mas na nossa caminhada terrena aqui é uma montanha-russa. É uma montanha-russa. Tem aqueles momentos de felicidade intensa, de alegria, né? Que fala, nossa, se Deus me chamasse hoje eu estava feliz. Né? Tem esses momentos. Daqui a pouco, desce a montanha, você está lá embaixo, passando por dificuldade, passando por problemas. O peso do mundo parece que está nos ombros. Mas como na montanha-russa, daqui a pouco começa a subir de novo. Né? As situações à nossa volta fazem esse sobe e desce, e nós emocionalmente também temos esses altos e baixos. Daí o valor da prece, da ligação com o alto. Né? A prece não resolve tudo, mas o Livro dos Espíritos fala, mas é em tudo um grande auxílio. Aquele momento que eu estou de baixa, né, de baixa vibração, que eu estou arriando, né, a prece bem feita, a prece realmente feita com confiança, que eu busco projetar o meu ser, ela vai buscar essa linha minha emocional, vibratória que está baixando, vai começar a subir. Se está lá em cima, né, se eu estou lá em cima, a prece vai ajudar a manter mais tempo lá em cima. Então a prece em tudo é um grande auxílio. Não é só isso, não é só rezar, né, pessoal? Mas é sempre um grande auxílio. É o que a doutrina espírita fala, né? Está lá no Livro dos Espíritos. A prece em tudo é um grande auxílio. Mas não é tudo, né? Mas é um grande auxílio. A resignação, né, ela precisa fazer parte nesses momentos de dor, nesses momentos em que esse estado depressivo, não é a depressão, não é a enfermidade, mas esse estado depressivo chega. Né? É preciso, porque todo mundo sofre no mundo. Está encarnado? Está aqui nesse planeta? Vai sofrer. Você imagina alguém que não sofre? Nossa, mas aquela pessoa não sofre, ela não sofre nunca. Você pode ficar desconfiado que é um ET, que não é desse planeta. Porque nesse planeta aqui encarnado, todos vão sofrer, faz parte da injunção, faz parte aqui do esquema de estar encarnado, um planeta de provas e expiações. Quem é que vai passar por prova ou expiação sem sofrer?
né? O que tem que ser, como fala no Evangelho, segundo o Espiritismo, o item 18 do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? O bem sofrer e o mal sofrer. Eu estou passando por aquele momento da dificuldade, eu estou passando pelo momento da prova, né? Injunções várias chegaram num momento só, eu tenho que buscar ali o bem sofrer, eu tenho que aferir o valor da prova, eu tenho que amealhar recursos em mim, né? Na espiritualidade que está me amparando, para realmente eu sair de alguma forma melhorado, mais resignado, né? Realmente me deslocar rumo ao futuro. Esse é o bem sofrer. E na mensagem lá fala, tem o mal sofrer também. Aquele que só te prende naquele momento de dor, aquele que te segura naquele trecho ali da caminhada, né? Esse é o mal sofrer. Então, viver a dor não quer dizer necessariamente evoluir. Depende da gente, esse aproveitamento. É o bem sofrer, né? Não é uma busca da dor, não é apologia da dor, não é isso, pessoal. Mas a dor é inevitável no nosso caminho, em um momento, em outro, né? Etapas que são de mais lutas, mais desafios, né? Ela vai fazer parte do nosso caminho. A gente precisa estar consciente disso para enfrentar, para bem sofrer, nesse sentido de extrair o melhor aproveitamento ali da prova, né? Da situação de dificuldade. Se a gente olhar as biografias dos grandes homens, assim, da história do mundo, você vai ver, tá lá na biografia deles. Os momentos de maiores crescimentos, de maiores dificuldades, está relacionado, né? É da natureza humana, você precisa de um impulso para caminhar, né? Você pode imaginar assim, nossa, mas né, os espíritos elevados, eles encarnam, eles não sofrem. Não sofrem? Dá uma olhadinha na vida de Chico Xavier, como foi. Um espírito, né, não é um espírito puro, mas muito acima da nossa faixa evolutiva. Olha o tanto que o homem sofreu. Né? Não vai falar aqui de Chico Xavier, mas todo mundo sabe que ele passou. Divaldo Franco, Madre Teresa, né? Todos esses vultos eles sofreram intensamente. É porque eles tinham alguma questão kármica? Não cabe a gente entrar nisso. A gente imagina que não, mas vieram dar o exemplo, vieram auxiliar. Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Apóstolo do bem e da caridade, né? Ele teve muitos filhos. Na encarnação dele, né, no século XIX, final do século XIX, ele perdeu 9 filhos. Dá para imaginar o que é isso, perder? A gente não consegue imaginar ter 9 filhos, né? Hoje em dia ter 9 filhos é uma coisa que perdeu 9 filhos. Não é assim que perdeu tudo criancinha, não. Perdeu um nenenzinho, perdeu com 14 anos, perdeu adulto. 9 filhos. Alguém vai dizer que isso não doeu para ele. É lógico que doeu muito, né? Mesmo com toda a compreensão, com toda a elevação dele, é um momento de dor. Então, essa dor, de fato, ela faz parte, né? Então, separamos o estado depressivo da depressão em si. A depressão mesmo, né? A gente está arriscando aqui numa área médica só porque a gente estudou, porque a gente é convocado a falar. Nosso irmão Fernando está ali, que é da área médica, ele teria muito mais propriedade para falar disso, né? A gente é convocado, a gente tem que estudar e tem que falar alguma coisa, né? A depressão, ela, assim, organicamente, fisicamente, ela é um desajuste da química do cérebro. Tem outras ascendências, né? Inclusive de ordem espiritual, mas quando a pessoa está no estado depressivo, a química do cérebro está alterada. Então ali o diálogo, né, elétrico entre os neurônios, ele está prejudicado, ele acontece, as sinapses, né, acontece de uma forma muito mais lenta. Isso prejudica todo o comportamento psíquico da pessoa. Isso é a medicina, isso é a área, isso é o plano material falando isso pra gente. Então, né, por isso que aquele negócio de falar para a pessoa que tem depressão, levanta, reage, não é assim. Não é assim. A pessoa não precisa mais peso em cima das costas dela, porque ela já está passando com um problema, inclusive de ordem orgânica. Só que para enfrentar a depressão, a gente tem 3 pontos, assim, que é Divaldo que coloca esses pontos, né? O primeiro dele, a gente tem o privilégio de viver no século XXI. A gente tem um recurso nessa encarnação nossa que nós não tivemos em nenhuma outra reencarnação anterior. Que são os antidepressivos. São os remédios que controlam essa química do cérebro. Que dão, claro que, né,
precisa o médico receitar, tem um ajuste, tem que mudar o tipo, né? A pessoa começa a tomar um antidepressivo, precisa ter paciência, precisa perseverar, mas aquilo vai surtir efeito. Essa química do cérebro vai entrar num melhor equilíbrio. Vai solucionar a depressão? Não vai, mas vai ser um grande auxílio. A pessoa já vai conseguir sair da cama. Aquilo que ela não conseguia ânimo para nada, ela vai conseguir dar os primeiros passos. Então esse é um recurso, Edivaldo Franco fala isso. A gente precisa usar, né, esse privilégio que a gente tem na atualidade, desses recursos médicos. Então, é até um momento a gente falar isso. Depressão, tendências suicidas, o amparo espiritual da casa espírita, das terapias fluídicas, que o Edivaldo também, né, indica, né, são importantíssimos, mas não pode descuidar nunca desse atendimento médico e do atendimento terapêutico, né, da terapia. A pessoa vai cuidar da química do cérebro, né, desse reajuste, os médicos vão cuidar disso, mas o terapeuta, isso é Edivaldo Franco falando ainda, vai ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. Quando a gente está no estado normal, a gente até pode enveredar para esse processo do autoconhecimento. Mas quando a coisa está desajustada, a gente precisa do profissional para nos conhecer, para ajudar a gente a olhar para a gente mesmo, para dentro da gente, para identificar pontos assim que a gente não estava prestando atenção. Então, Edivaldo Franco aponta no tratamento da desobsessão, usar os recursos da medicina, principalmente os antidepressivos, a terapia e a fluidoterapia, né, que a casa espírita oferece. Porque é claro que tem as interferências espirituais, tem as questões espirituais, a depressão em si, no aspecto do plano material, né, tem esse desenho, né, tem esse molde, mas a ascendência dela é de ordem espiritual. É de ordem espiritual. Eu vou pedir licença aqui para evocar a Joana de Ângeles, quando ela fala assim, olha, a depressão tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa. A gênese, a origem, o ponto principal é no espírito. É de ordem espiritual, mas que é claro que reflete no corpo físico. Desajusta o corpo físico, precisa do amparo no corpo físico também. Ela continua aqui, ó. Reencarna com alta dose de culpa, quando renteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha. Então, ela já tem isso nela. Tem o desequilíbrio químico, né? Uma depressão já instalada, né? E fatores negativos, aqueles outros fatores que chegam, momentos de prova, de dor, de, né, perdas, né? Que lhe assinalam a marcha e de que não se resolvem libertar-se em definitivo. Aí a Joana de Anjos coloca a responsabilidade individual de cada um de nós naquela parte que cabe a nós fazer, né? Precisa do amparo, precisa da medicina, dos remédios alopáticos, da terapia, da fluidoterapia, mas tem a parte que a pessoa tem que fazer. E cada um de nós tem que fazer. Mas assim, isso já é o meio do processo, né? Aquele de emergência, o socorro de emergência é acolher, é amparar, é realmente tirar a pessoa daquele processo de estagnação, de cristalização daquela ideia e buscar auxílio, buscar ajuda. E depois quando, né, a pessoa, ou quando a gente está nesse processo que está acalentando a ideia que não é, a gente sabe que não é positivo, a gente precisa se ajudar. A gente precisa... Como que a gente pode se ajudar espiritualmente, a gente conversando sobre uma ótica da doutrina espírita? A gente pode começar sendo seletivo naquilo que eu leio, naquilo que eu converso, naquilo que eu escuto, né? Porque isso tudo é alimento para o meu espírito, é alimento para a minha alma, né? Se eu estou num momento de desalento, estou num momento de tristeza, eu vou ficar lá buscando notícia triste, vou ficar buscando situações que são deprimentes, perturbadoras, isso vai ajudar? É lógico que não. Não é que tenhamos que ser alheios a tudo que está à nossa volta, não é isso, mas a gente precisa se ajudar, né? Eu não estou bem, eu estou meio... né? Eu identifico em mim que eu estou precisando de algo. Não tem um lugar que você goste de ir? Talvez por perto. Nós em São Lourenço temos a bênção aí do Parque das Águas, né? Não, os turistas, né? A gente trabalha com turista também. Os turistas às vezes falam, nossa, vocês devem ir no parque todo dia, né? Porque essa maravilha, essa beleza que é isso. E a gente sabe que o pessoal da cidade raramente vai no parque.
Raramente. A grande maioria passa anos e anos sem ir no parque. É uma maravilha da natureza. Tem as árvores, tem aquela brisa, você entra na mata ali, tem as águas minerais em si, o lago, tem... Aquilo ali é um processo revigorante. Você está naquele momento de baixo, tá? Vai ali dar uma caminhada no parque, às vezes sozinho, dia de semana, só assim, só deixar a natureza agir. É algo que a gente está fazendo pela gente. Eu comecei a selecionar o que eu escuto, o que eu leio, eu comecei a melhorar. Eu vou buscar esse ambiente revigorante. Às vezes, para outra pessoa, o ambiente vai ser uma cachoeira, o litoral, né? Caminhar na praia quando a pessoa tem possibilidade. Nas obras de André Luiz, em vários momentos, André Luiz vai lá encontrar na praia com espíritos que são levados lá pelos seus benfeitores exatamente para esse refazimento. O espírito é desdobrado do sono no corpo físico, é levado lá para esse refazimento, aquela brisa marítima, aquele ambiente. E a gente desperdiça isso, essas oportunidades. Então, vá a um lugar que você sabe que te revigora, que de alguma forma te faz bem, uma paisagem bonita, alguma coisa assim. Culto do Evangelho no lar. Culto do Evangelho no lar. Assim, a doutrina espírita, ela não proíbe nada e ela não manda fazer nada, mas ela esclarece a gente sobre tudo. Sobre tudo. E ela nos esclarece da importância do culto do Evangelho no lar. É aquele momento em que você combinou com a espiritualidade, uma vez por semana, 20 minutinhos que seja, né? Mas precisa de dia e hora certa. Por quê? Por causa do amparo da espiritualidade. A espiritualidade não está à nossa disposição, né, pessoal? Vou fazer o culto agora aqui. Assim. Você pode fazer, vai ter o Evangelho, você vai absorver aquilo ali, mas o amparo vai ficar prejudicado, né? Esse culto feito com dia e hora marcado vai ter um amparo da espiritualidade que vai melhorando toda a ambiência. Primeiramente quem participa, depois da casa, vai chegando até a mesmo beneficiar a vizinhança, né? Se é um prédio, beneficia o prédio inteiro. Isso é um fato. Isso aí não é papo de bruxo, não. Talvez quem é de fora da doutrina fale, nossa, que parece com culto. Não, ali são promovidos socorros espirituais, amparos, espíritos assim que estão vagueando assim quando é feito assim com seriedade, com simplicidade sempre, sabe? A espiritualidade aproveita aqueles momentos para ser um posto primeiro de amparo, de auxílio espiritual, não só para aquela casa, para todos em volta. É um ato de caridade também. Mas a caridade também precisa ser exercida na sua expressão mais ostensiva, vamos dizer assim, né, de benevolência, perdão das ofensas, indulgência. São processos que nos auxiliam nesse processo, assim, nessa parte que a gente precisa fazer, né, do estado depressivo, da depressão, isso depois de todo o auxílio, né, que já falou, né, a gente precisa frisar isso, o auxílio médico, terapêutico, ele é essencial, a gente tem que colocar que é essencial, sabe? É igual chega uma pessoa aqui, tá tendo um ataque do coração, taquicardia, e a pessoa fala, nossa, eu preciso de um passe. Eu falo, não, você precisa do SAMU. Nós vamos ligar pro SAMU, você vai pro SAMU agora, não tem nada que dá passe, não. Né? Aqueles 5 minutos ali do passe pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. É preciso ter discernimento, é preciso ter bom senso. Né? O auxílio espiritual vai faltar porque a pessoa está sendo encaminhada à ambulância? Não vai. Né? Veio aqui pedir, nós vamos pedir para a espiritualidade, eles vão auxiliar ali enquanto está encaminhando lá para o pronto atendimento, pronto socorro de urgência. Com esses processos depressivos, principalmente com tendências suicidas instaladas, é preciso uma certa, não vamos dizer pressa, né? Para não fazer nada atabalhoado, né? Mas é preciso diligência, é preciso a gente cuidar bem disso. Né? A visão espírita da depressão nós falamos, né? A visão espírita do suicídio, ela é assim bem clara, sabe? A primeira coisa que acontece com o suicídio, com o suicida, é o quê? É o óbvio. Ele se descobre vivo. É o óbvio, mas não era para ele. Ele queria mergulhar no nada, no vazio, sumir a dor, e ele mergulha na própria vida. Uma lucidez tremenda, absoluta. Né? E por conta do ato em si que abreviou a etapa, né, encarnatória dele, ele está fortemente vinculado ao corpo físico, vai sentir repercussões do corpo físico. É estranho, não, a pessoa pode pensar assim, nossa, mas o corpo morreu, né, o corpo está, não, jaz ali o corpo, por que está vinculado ao corpo? Aí entra na questão do fluido vital, aquela carga de fluido vital que todos nós recebemos na nossa programação
para a reencarnação, isso lá no plano espiritual ainda, né? Em linhas gerais, assim, é traçado ali, olha, né? Para o aprendizado dessa etapa, vai precisar passar, vai reencarnar ali naquela região, em determinado momento vai chegar fulano, fulana na sua vida, né? Por laços afetivos ou consanguíneos, a enfermidade vai chegar em determinado momento, certas dificuldades vão aparecer no caminho que fazem parte desse processo, e inclusive o tempo da encarnação, que é determinado por esse, vamos chamar de combustível, né? Que é o fluido vital. Quando interrompe, o que acontece? Está ali com a carga muito maior de fluido vital que promove essa ligação com o corpo físico, ainda que em desagregação, ali sem vida orgânica, mas continua vinculado, e é lógico que isso gera repercussões negativas para o espírito, né? Ivone do Amaral Pereira, na obra Memórias do Suicida, trata isso ostensivamente e intensivamente, dessa questão do fluido vital. Uma obra para quem quiser aprofundar na questão da visão espírita sobre o assunto, é bem importante, é bem fundamental. É um livro denso, mas importante, né? Chico Xavier, uma vez ele fez uma entrevista com a Hebe, né? Há quanto tempo tem isso, né? Há muitos anos, né? E ele abordou a questão do suicida, porque a Hebe perguntou para ele, né? E ele disse para a Hebe, assim, falando em linhas gerais e bem rápidas, que, né, o suicida ele lesiona o corpo físico, né, porque ele quer desagregar ali a função biológica, né, ele lesiona o corpo físico, mas lesiona o perispírito também. O perispírito, que é o corpo espiritual, fica com aquela lesão que ele promoveu no corpo físico. Mesmo depois que houver a separação ali, acabar essa questão do fluido vital, ou foi socorrido, né, cada caso é um caso, né? A lesão no corpo espiritual. Aí o Chico, nessa entrevista mesmo, fala, e como que resolve isso? Essa lesão no corpo espiritual? Reencarnando. Foi causada pelo corpo físico, né? A agressão ao corpo físico, vai ser drenada pelo corpo físico de novo. Numa reencarnação que vai ser de luta. Vai ser de expiação, de dificuldade. Normalmente não é em uma só. Um gesto vai comprometer 2, 3 reencarnações. Olha que responsabilidade criamos para nós mesmos se a gente, né, acalentar essa ideação, né? Pensa bem, 3 encarnações só para você chegar ao equilíbrio perispiritual. Aí você conseguiu esse equilíbrio perispiritual, sabe o que tem que acontecer? Você vai passar exatamente na prova que você falhou. Aquela prova que fugiu, que falhou. Claro que já vai estar fortalecido pela dor, pelas experiências, né? Vai ter caminhado, mas vai ter que passar exatamente por aquela questão que tentou fugir. A justiça divina, ela é perfeita, ela é amorosa, sábia, mas indefectível também. Mas essencialmente misericordiosa. Misericordiosa. Então que a gente, assim, a gente se afirma espírita, né? Somos, né, a nossa crença é uma crença raciocinada, somos adeptos da terceira revelação. Temos, né, vamos aqui colocar que, de uma forma geral, temos uma clareza maior dos objetivos da nossa encarnação. A gente quer fazer essa encarnação produzir mais, ter efeitos mais positivos, né? A gente chegar lá na frente, né? André Luiz fala dos espíritos completistas, né? Aqueles que reencarnam e cumprem tudo que era para cumprir. Quem não quer ser um completista, né? Cumprir tudo que tem que cumprir assim, espiritualmente na encarnação, todos nós queremos, mas a gente não pode querer fazer isso sozinho. A gente está caminhando em equipe, a gente está caminhando em busca da fraternidade. É a equipe familiar, é a equipe de amigos, é a equipe de desconhecidos que estão à nossa volta. Então a gente quer chegar lá na frente bem, quer chegar lá no final, né, da nossa etapa reencarnatória, né, realmente com a consciência equilibrada, leve, mas que a gente esteja de mão dadas com quem está próximo da gente, que a gente esteja acolhendo, que a gente esteja amparando fraternalmente, principalmente esses irmãos que passam pela dificuldade, né? Então é preciso esse processo de valorização da vida, não só a nossa, mas de quem está à nossa volta. Então que a gente use todas as informações que a gente tem ao nosso alcance, informações de cunho do plano material, as informações espirituais também, nesse processo de valorização da vida. A gente consiga a cada dia
ser um elemento agregador de valorizar a vida, tanto para nós mesmos como quem está à nossa volta, né? Viva Setembro Amarelo, viva a vida. Muito obrigado a todos pela atenção, que a paz de Jesus esteja com todos.